Deus por quem Deus é, e glória a Deus pela vida dos jovens que estavam lá, que louvando e adorando da forma como Deus os criou e manifestando o louvor a Deus de uma forma muito específica, mas, nossa, quanta verdade proclamada através das vidas e dos relacionamentos naqueles dias. E eu estava falando ontem para os jovens no culto que duas coisas foram notórias assim na semana que se seguiu o acampamento. Uma foi, poxa, como eu estou quebrado, porque o acampamento detonou com tudo, foi tão puxado as coisas, tanta brincadeira, tanta diversão e tanta palavra. E a segunda coisa foi justamente isso, como eu fui impactado e como eu já tenho mudado muitas coisas na minha vida essa semana e como isso tem feito diferença na minha vida. Tanto cristãs como não cristãs que tinham sido impactadas ali e já tinham levado muitas verdades para as suas vidas. Eu queria falar com os irmãos hoje à noite, dando continuidade ao que a gente vem começando a falar, que é uma série de famílias. E antes de começar a falar a respeito de família, eu queria que a gente orasse junto. Oremos. Ó Senhor, como é bom estar aqui, Pai, aos meus irmãos, em família, Senhor Deus, a Tua família, Pai. E o Senhor sabe, Senhor Deus, o peso dessa palavra. O Senhor sabe como está meu coração agora. Eu venho pedir misericórdia sobre a minha vida, Senhor Deus, e também, Pai, que apesar, Senhor Deus, o Senhor sabe que experiência eu tenho para falar de experiências familiares. Mas que a Tua palavra, Senhor Jesus, através do Teu Espírito, na vida de qualquer um dos Teus servos, Senhor Deus, é muito maior do que qualquer experiência, Senhor Deus. E que o Senhor quer incomodar os nossos corações, para que durante a nossa semana, Senhor Jesus, a gente possa levar a Tua palavra de verdade, Pai, através das nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor quer nos usar, Senhor Jesus, durante essa semana. Então, Pai, te peço, Senhor Jesus, pelos corações das pessoas que estão aqui hoje, Senhor, pelo meu coração e o coração dos meus irmãos, que a gente possa receber essa palavra, Senhor Deus, meditar naquilo que tem de respeito à verdade, Senhor Deus, no valor da família, Senhor Jesus. Livra, Senhor Deus, de qualquer incômodo que esteja preocupando a cabeça de qualquer um aqui, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, o coração para ouvir a Tua palavra. Se tem alguma barreira, Senhor Deus, de agora de pensamento, seja quanto a alguma coisa que foi vivida, Senhor Deus, seja com alguma coisa que tem incomodado, Senhor Deus, agora à noite aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa livrar em nome de Jesus, amém. Eu queria conversar hoje, e aí eu vou pedir licença aos jovens que estavam com a gente lá no acampamento, para revisitar, de alguma forma, alguns dos conceitos que a gente vivenciou lá. Eu estava preparando a palavra e tive que, talvez, retroceder naquilo que eu estava preparando, para poder, Deus estava incomodando de uma forma que eu pudesse falar aquilo que a gente já tinha vivenciado lá, de alguma forma, para a igreja como um todo. Então hoje, você que participou do acampamento, você vai reafirmar algumas coisas que a gente vivenciou lá, a gente vai rever algumas coisas aqui. Um dos conceitos que eu queria tratar hoje à noite, eu reduzi ele na mensagem para que a gente pudesse agregar e finalizar tudo aquilo que a gente vivenciou, mas que essa palavra sirva para toda a comunidade. E aí a gente vai falar hoje sobre tradições. Porque falando de família, toda família tem, de alguma forma, tradições. A gente tem tradições em diversas áreas da vida da gente, mas talvez uma da que fique mais pertinente nas nossas vidas são as tradições familiares. E toda família tem, de alguma forma, alguma tradição. Seja de caráter, de personalidade, você sempre tem aquela pessoa da família que te trata de uma forma diferente. Sempre tem aquela tia ou tio que está sempre perguntando para você, e aí, vai casar quando? E aí, toda vez que te encontra, vai lá e diz, e aí, quando é que sai esse negócio? Às vezes até te tenta arranjar umas alternativas umas trepeças lá, algumas figuras que você diz, onde é que essa pessoa tirou isso? Eu não quero me relacionar com isso. Sempre tem alguém que te trata de uma maneira diferente, mas sempre que te encontra, fica, nossa, como você está fortinho, nossa, como você está fortinha. E as personalidades se tornam tradições, mas também todo mundo tem tradições de reuniões de famílias, qualquer que seja a sua família, por menor que ela seja, você tem alguma delas. E talvez seja cantar em alguma das reuniões. Algumas tradições são legais, algumas vocês ficam com vergonha delas,
mas todos nós temos tradições. Eu queria que você, se pudesse, por 1 minuto, compartilhasse com quem está do seu lado, 2 ou 3 pessoas, não precisa fazer grupo, só compartilha alguma tradição da sua família que você lembrou agora. Eu vou dar 1 minuto e meio aqui para a gente só compartilhar com os outros. Qual é alguma tradição? Lembra agora aí, alguma coisa? Poxa, a gente se reúne todo Natal, não sei. Compartilha aí o que é tradição na família de vocês. Todos nós temos alguma tradição de família. E às vezes isso te faz lembrar de coisas boas ou coisas ruins. Mas tradições, elas são coisas que permanecem. Elas são coisas que são passadas de geração para geração. Tradições são passadas de geração para geração. E hoje, no dia que a gente comemora a vida das nossas mães, mãe é uma pessoa que ela sempre pensa no que é a próxima geração. Ela deixa de pensar nela para pensar na próxima geração. E começa a querer fazer permanecer no coração daquilo que são os seus filhos, da próxima geração, algumas coisas. Mas para isso a gente precisa gerar hábitos. Porque hábitos se tornam tradições. Todos nós temos tradições, mas hábitos é que fazem tornar as tradições. E para ter tradições a gente precisa de hábitos. Algumas tradições são boas, algumas tradições são ruins. E a gente estava falando nesse final de semana a respeito do poder do mesmo. Talvez você ficou encucado aí com por que o medo do mesmo? Nos dias de hoje a gente tem medo demais daquilo que é o mesmo. A gente tem medo das coisas que são mesmas. A gente está tão fissurado, tão vibrante com coisas que são diferentes, com coisas novas, com coisas que aparecem. Um produto lança, daqui a 1 ano é outro produto que agora você tem que comprar. Agora, antes de sair de casa, não tinha nada a ver com a preparação do sermão. Estava vendo um rapaz que vendeu o rim para comprar o novo iPad ou iPhone, não sei, lá na China. O cara vendeu um rim, na verdade foi os dois. O preço do rim era até considerável, né? Porque ele conseguiu comprar os dois. Um iPad e um iPhone. Coisas que saem todo ano. Todo mundo aqui, quem acompanha iPad, lançamento da Apple, sabe que iPhone lança todo outubro. Entre agosto e outubro sai um iPhone novo. E eles não mudam quase nada. Mas a gente quer trocar. A gente quer aquilo que é novo. E a gente quer aquilo que é mais brilhante. As coisas que são mesmas, parece que perdem os nossos valores. A gente dá tanta atenção àquilo que é mais recente, que, poxa, que consideração a gente tem a respeito das coisas que são mesmas na nossa vida. E o que é que há de importante a respeito das mesmas coisas da nossa vida. E como isso pode ser importante para mudanças na nossa vida. Porque a gente relaciona a palavra mudanças com o novo. Mas às vezes a mudança tem muito mais a ver com o mesmo do que com o novo. E o que vai manter, vamos dizer assim, a frequência ou o fluxo da nossa vida, seja inclusive a vida de jornada com Cristo, é a frequência. E se a gente não tem um interesse e a condição de absorver mais, de se aprofundar mais no que é talvez o poder do mesmo, a gente acaba se apegando a coisas diferentes e perde a frequência, perde o fluxo. A gente não tem continuidade. A gente deixa, e essa é uma palavra muito difícil hoje, consistência. A gente perde consistência porque a gente é inconstante, como todo mundo à nossa volta. A gente se abraça com coisas diferentes. E eu queria tratar hoje com vocês o texto principal que foi do nosso acampamento, que está lá em João
capítulo 15, versículos de 1 a 5. João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. E a gente vai começar falando de um momento muito especial na vida de Jesus e dos discípulos, que é um momento onde Jesus está reunindo os discípulos pela última vez antes de ser preso. Ele parou para pensar, então, ele se despede, é a hora que Jesus está talvez se despedindo dos discípulos. É o último momento juntos, em um momento que era tradição na cultura judaica, era a semana que estava precedendo a Páscoa. Então, assim, era um momento importante, festa, muita gente na cidade, tradição. E aí Jesus escolhe um momento crucial para falar algumas coisas aos seus discípulos. O que seria o que ele falava nesse momento tão importante como a última conversa com seus discípulos? Agora vai acontecer um negócio. Fato importante, muita gente não entende que no Evangelho os discípulos não entendiam, eles achavam o máximo que Jesus estava falando, mas ele realmente não entendia o que ia acontecer. Jesus tentou explicar de todas as formas, mas os discípulos não entendiam realmente o que ia acontecer, que ele ia morrer e ressuscitar. Não entendiam isso. Então, Jesus estava o tempo todo tentando explicar, e aquele era o último momento que Jesus tinha para falar com eles ali, num momento importante tradicionalmente. Eles estavam reunidos à mesa, e aí Jesus vai e fala o que está lá em João capítulo 15, versículo de 1 a 4. Vamos abrir em João capítulo 15, versículo de 1 a 4. De 1 a 5, perdão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí é interessante que esse é um momento crucial. E como a gente inverte a ordem das coisas? Coisas que são prioridade na nossa vida, que talvez devessem ser faladas sempre, a gente normalmente espera falar elas nos últimos momentos. Se a gente diz, nos momentos de despedida, quando você conhece alguém, quando passa o tempo com a família, o momento que você escolhe para falar as coisas mais importantes é no último momento, quando você vai estar lá se despedindo delas. Você tem uma ordem de coisas importantes para falar, mas você deixa e espera que Deus vai te dar a oportunidade de você falar no último momento possível. A gente deixa o que é mais importante para o final. Isso que Jesus falou é importante, mas ele não fazia dessa forma. Ele vinha trabalhando, colocando esses conceitos para os discípulos o tempo inteiro. Hoje a gente vai passear por João. Percebam que quando Daniel cantou ali atrás a respeito da verdade, o que Jesus falou no capítulo 8 disse, vocês vão ter que permanecer na verdade, e ela vai libertar vocês. Ele está falando de novo aqui em João 15, 7 capítulos depois. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Isso era coisa importante que Jesus estava traçando em toda a trajetória dele, caminhada com os discípulos, e que agora no momento X, ele colocou lá, disse, a última conversa que eu vou ter com vocês, vou resumir aqui, porque depois vocês vão precisar dessa palavra. Vocês vão precisar dessa palavra. Permaneçam em mim. E aí a gente vem falar da importância do permanecer. Porque a chave do que é mudança na nossa vida, e Jesus está falando desse permanecer em estar nele, a chave da mudança da vida da gente é mais do mesmo. A chave da mudança é mais do mesmo. A chave da mudança é mais do mesmo. Lá no acampamento a gente estava falando que a chave da mudança, quando você vai no McDonald's, é mais do brócolis, não do McDonald's. Se você não permanecer no brócolis, você vai acabar caindo no McDonald's. E aquilo que você traçou como planejamento de saúde seu, você vai botar por água abaixo. Porque aquilo que apetece o seu coração como uma coisa diferente, vai trazer à tona uma destruição de todo um projeto e caminhada de permanecer em propósitos que vão te fazer o bem. A chave da mudança é mais do mesmo. Só que não dá para dizer que todos os mesmos são iguais. A gente tem aquele mesmo que é o cara que é conformado. Existem coisas que são mesmas na nossa vida que a gente não quer mudar por conforto. A gente está confortável demais com aquilo. Estou conformado com aquilo, isso aqui é uma verdade e eu não tenho como mudar.
Tem o mesmo que é estúpido. E aí, o mesmo estúpido é aquele que você continua repetindo as mesmas coisas de sempre e espera resultados diferentes. Coisas que foram repetidas, inclusive, por seu pai, por seu avô. E pastor Jefferson falou aqui semana passada, que palavra maravilhosa, a respeito de coisas que são passadas para a nossa vida e que a gente não deve se conformar com aquilo que foi o nosso passado, mas deitar sobre a pedra, de colocar o nosso rosto em alguma coisa que é rígida e que vai conformar o nosso rosto com aquilo que a gente está deitando. E não tratar a palavra de Deus como um travesseiro que você ajeita ali, coloca e quer trazer só aquilo que é deformado por você para a sua vida, mas se conformar a sua vida com aquilo que já existe. E existe o mesmo que é estúpido. A gente continua fazendo as mesmas coisas que nossos pais, nossos avós, nossos tataravós fizeram, e a gente continua permanecendo naquilo. Nunca percebeu por que a gente fez aquilo, mas continua naquilo. Existe aquele mesmo que é, poxa, eu sou assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Nunca vou mudar, e é assim que eu sou. Nossa, cara, esse mesmo aí vai destruir a sua vida. Normalmente essas pessoas que se comunicam dessa forma, acabam sozinhas. Acabam sozinhas porque elas querem ter muito mais a razão do que os relacionamentos. E vão acabar abraçadas com a razão, sem ninguém por perto. Não é desse mesmo que a gente está falando. E tem o mesmo por medo. A gente tem medo de mudar. Então os mesmos que incomodam a vida da gente por medo, não é desse mesmo que a gente falou e vai falar aqui hoje. É muito mais a respeito do mesmo que é sagrado, daquele que é o mesmo. E então não vamos ser conformados, não vamos ser estúpidos, não vamos ser ignorantes a ponto de achar que a gente não muda, e não vamos ter medo a respeito das coisas que são sempre permanentes, que Deus quer nos fazer permanecer nelas para alterar a nossa vida. E a gente veio refletindo como liderança que essa palavra mesmo, ela às vezes até tem um caráter que assusta. A gente nem gosta dela. Você às vezes tem dificuldade até de se manter no mesmo emprego, de se manter no mesmo relacionamento, de se manter com as mesmas pessoas ao seu redor. Você está sempre mudando e trocando, porque as mesmas coisas afrontam, e a gente tem contato, porque quanto mais a gente entra em contato com o mesmo, mais a gente se abre. Quanto mais a gente se abre, mais as pessoas nos conhecem. Quanto mais as pessoas nos conhecem, mais elas percebem os nossos defeitos. Então a gente tem medo disso. A gente não consegue falar talvez nem mesmo de igreja, casamento, como mesmas, porque a gente está sempre mudando. E é muito importante a gente falar sobre o mesmo, porque a gente pode passar décadas rondando atrás de coisas diferentes e não chegar a lugar nenhum, procurando novos empregos, atividade, pessoas, igrejas. Se você não aprender a se plantar em lugares, implantar relacionamentos e permanecer neles, você vai acabar num fim terrível. Pastores que não buscam estar em frente à mesma igreja, como é difícil às vezes você encontrar alguém que permanece com a mesma congregação por muito e muito tempo. Por quê? Porque é difícil. É difícil. As mesmas coisas são sempre difíceis. E como isso tem destruído, em muitos casos, a igreja do Senhor Jesus. Ou afastado a igreja de se tornar a igreja do Senhor Jesus. Sabe por que você acha algumas coisas engraçadas e as coisas se tornam mais engraçadas quando você reencontra pessoas para contar as mesmas histórias que você viveu lá atrás e contar coisas que às vezes até foram ruins lá atrás, mas que hoje se tornam piada e você consegue compartilhar e rir daquilo? Porque aquelas pessoas são as mesmas que estavam com você lá atrás. E aquilo que foi mesmo lá atrás, você consegue hoje trazer como um fruto de um relacionamento. Histórias só podem ser compartilhadas com as mesmas pessoas às vezes você conta essa mesma história que você acha muito engraçada quando está com a pessoa que você vivenciou, para outras pessoas, e elas nem dão uma bola para você, porque elas não foram parte daquilo. Elas não estavam lá atrás junto com você. E aquilo que a gente quer trazer como tradição, aquilo que a gente quer fazer permanecer. E eu perguntei primeiro para vocês, qual é uma tradição da família de vocês? E agora eu pergunto, não vou fazer vocês sentarem, conversarem de novo não, mas
o que é que você quer fazer permanecer por gerações? Que tradições você quer não só causar mudanças na sua vida, mas deixar como permanência de uma tradição que partiu do coração de Deus e o Espírito Santo, usando a sua vida, deixou para gerações e gerações. Como o amor das nossas mães, quando ele é aplicado, e eu sei aqui que muita gente não teve essa oportunidade, mas como ele, quando é aplicado, como isso deixa marcas na nossa vida. E isso vai passando de geração em geração. Como o Evangelho chegou às nossas vidas, por causa da tradição de entender a importância que era o passar essa mensagem. E como tradições são importantes, mas aquilo que nos faz permanecer e gerar hábitos é que vai fazer com que a gente passe tradições. Porque talvez há tanta mudança na vida da gente, que eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja até incômoda. Mas como é ruim ver famílias onde a tradição de mudança, por não conseguir permanecer, é tão grande, que aquilo que vai ser deixado para os filhos, é simplesmente as revisões críticas que vocês têm a respeito das diversas igrejas pelas quais vocês passaram, e daquilo que vocês não gostavam e não concordavam a respeito de A ou B ou C dentro de uma comunidade. Que tipo de cobrança você vai poder fazer, ou que tipo de fruto você espera colher dos seus filhos, se aquilo que você planta é simplesmente suas revisões críticas de algo que você nunca consegue permanecer. Lá na frente o fruto está dito. Por isso que tem tantos jovens com dificuldade de vir para a igreja, de se envolver em comunidade, porque aquilo que foi a relação dos seus pais com a comunidade, refletiu na mesa do jantar, simplesmente em conversas não abençoadoras, não frutíferas, e que iam produzir na vida daquele jovem tradições de destruição. Permanecer é importante, porque se você não resistir, isso a gente falou lá, se você não resistir ao que é monótono, você nunca vai experimentar aquilo que é extraordinário. Vou repetir. Se você não resistir àquilo que é monótono, você nunca vai experimentar o miraculoso. Vou falar de novo. Se você não resistir àquilo que é uniforme, você vai perder aquilo que é milagre. Para a gente encontrar aquilo que é extraordinário de mudança na nossa vida, isso só vai acontecer quando a gente colocar diante de nós aquele que é o mesmo, abraçar por fé as coisas que Ele quer permanecer na nossa vida e não sair mudando de uma hora para outra. Se você resistir àquilo que é monótono, você não vai experimentar aquilo que é miraculoso. O que Jesus quis dizer, escolhendo, que tipo de imagem eu vou falar então nesse último momento? Eu vou usar uma imagem de uma videira. O que Ele quis dizer foi: se você quiser pensar sobre o seu relacionamento comigo, pense numa videira. Pense em mim como uma videira. E a gente tem uma ideia mental de videira, talvez como aqueles ramozinhos que vão se espalhando, né? A videira mesmo está lá plantada. Os ramos é que se erguem. Então pense em Jesus como a videira. Foi isso que Ele falou. Pense em mim como a videira. Se você permanecer conectado comigo, você vai dar fruto. Você será frutífero. Você vai ter amor, alegria, paciência, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mesmo que não pareça, porque não é o que as pessoas enxergam externamente, mas é o que Deus está fazendo dentro de você quando você permanece, que vai dar fruto. O fruto só vai vir após o permanecer. E a gente tem medo também da imagem de Deus como um jardineiro. Numa das séries que a gente estava estudando, antes do acampamento, que foi quem Deus realmente é, nos pequenos grupos, e quem Deus não é, a gente estava usando a série quem Deus não é, aqui nos sábados. E um dos quem Deus não é, Ele não é o seu gênio. A ideia de Deus como jardineiro, ela às vezes pode apetecer o coração da gente, se a gente pensar em Deus, poxa, passeando por aqueles lírios do campo, e passando a mão ali naqueles lírios do campo. Mas aí quando você vê lá em João 15, ele diz, todo aquele ramo que não dá fruto, ele vai e corta. Você diz, opa, peraí, meu amigo, eu estava gostando da imagem do Deus passeando entre as flores. E aquele que dá fruto, ele vai e poda para que dê mais fruto ainda. Então a gente às vezes tem uma ideia de Deus e quer ter a ideia de Deus muito mais como um gênio, que a gente vai pegar e esfregar a Bíblia da gente
E aí logo em seguida Ele vai e responde às nossas orações, muito mais do que um Deus que é jardineiro, que quer fazer com que a gente permaneça naquele que é a videira, para que Ele possa podar e tratar a nossa vida e gerar mudança na nossa vida. A chave da mudança é mais do mesmo. E aí você fala, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Para isso Deus tem que vir na sua vida, então, como um jardineiro. Porque um jardineiro, ele vai caminhando, ele vai plantando. E no primeiro dia nada cresce, no segundo dia nada cresce, no terceiro dia nada cresce, no quarto dia nada cresce. Ele está fazendo ali a mesma coisa, mas que no fim vai dar fruto. Deus como jardineiro, para que a gente permaneça no seu Filho Jesus. Quando você abraça o monótono, você vai ver o extraordinário. Quando a gente pensa em mudança, logo vem a palavra na vida da gente, resultados. E a gente sonha com o resultado financeiro ideal, o resultado de posse ideal, o resultado de saúde ideal, o resultado de corpo ideal. A gente pensa primeiro nos resultados e nos prêmios. Mas o que Jesus vem tratar assim, é como se fosse assim, como se a gente não pudesse admirar tanto o prêmio. Porque o que Ele quer fazer é transformar que o nosso desejo seja pelo retorno daquilo que a gente faz, e mais pelo que produz o retorno. Vou tentar explicar. Vocês já pararam para pensar o quanto vocês cresceram, talvez do início desse ano até aqui? A gente fica pensando tanto em novos resultados que a gente se esquece, a gente estava falando ontem essa frase. A gente, por idealizar tanto os resultados, a gente perde de celebrar os nossos progressos. A gente olha tanto para frente e esquece tanto daquilo que foi propósito nas nossas vidas, que a gente esquece de celebrar os nossos progressos. E o que Deus quer fazer na vida da gente é muito mais, não se importar tanto com o fruto, com o resultado, com aquilo que vai ser produzido, mas muito mais no permanecer, no relacionamento com Ele, a ponto de a gente ter como prêmio a própria rotina que produz o prêmio. A própria rotina que produz o prêmio é que vai se tornar o prêmio da gente. Porque quando a gente permanece em Jesus Cristo, a rotina do permanecer se torna aquilo que é o retorno que a gente espera. E os frutos vão vir, muito mais do que a gente buscar o retorno. E a gente se frustra porque não consegue o retorno. Então não importa, talvez, o quanto a gente vai, quando chegar aqui no domingo, gritar, pular, levantar a mão, orar, baixar a cabeça e se empolgar. Não é isso que vai fazer crescer. O que vai fazer crescer não é o quão alto você quer chegar, mas é muito mais o quão profundo você quer descer no relacionamento com Jesus Cristo. Às vezes a gente quer o que se expõe e não o que dá fundamento. E aí, numa das palavras lá, Paulo falou que resoluções sem rotinas, porque a gente coloca muitas resoluções na vida da gente, muitos objetivos. Resoluções sem rotinas são como Ferraris sem combustível. Resoluções sem rotinas são como Ferraris sem combustível. São muito bonitas de olhar. A gente pega o papel, mas não te levam para lugar nenhum. Resoluções sem rotinas são como Ferraris sem combustível. A rotina se torna o prêmio. A rotina é que vai se tornar o prêmio. O que você resolve da sua vida não vai mudar o que as suas rotinas já criaram na sua vida. Somente quando você abraçar a rotina é que você vai alcançar aquilo que Deus quer produzir. Somente quando você permanecer é que Deus vai transformar e dar fruto na sua vida. Eu queria conversar um pouquinho, e o pessoal do som aí, se puder já ir preparando, se der para apagar a luz e tal, mas eu vou dar o ok para dar o play. A gente viu lá, eu vou trazer aqui a tona de novo. Do ano passado, na Liga de Futebol Americano, um dos lances que mais chamou a atenção foi um catch, como eles chamam, uma pegada de bola. E a gente, se você já brincou com alguma bola de futebol americano, você sabe como é difícil você ficar parado e jogar de um lado para o outro e você segurar aquela bola. Não é fácil nem lançar, e não é fácil nem segurar parado. E normalmente a gente que não tem costume de jogar futebol americano, a gente só fica nessa mesmo. Joga, pega. E é difícil, muito difícil. Agora imagine no futebol americano isso como uma das jogadas mais complicadas de se fazer. Porque é o seguinte, você não está parado na areia e alguém está jogando para você e você pegando. Você está correndo. Primeira coisa, você está correndo. Segunda coisa, você está correndo de costas. Você está correndo na direção e a bola vem atrás.
Então você tem que acertar o lugar onde a bola vai para pegar ela. Mas não só isso. Você quando chega lá, você tem que dar uma pirueta para pegar a bola. Você não pode simplesmente sair correndo, você não pega ela de costas, você se vira para pegar essa bola. Se o campo tivesse vazio, era massa, era ótimo. Mas quando tem cada galalau desse tamanho, doido para derrubar você, viesse. Isso lembra um pouquinho a história de Josué. Porque o chamado de Deus para Josué não fazia sentido algum. O povo estava no deserto por 40 anos. E o chamado dele era para conduzir o povo à terra prometida. E não fazia sentido nenhum. O povo lá estava batendo cabeça muito tempo. E a cidade que existia como porta de entrada para conquistar a terra prometida era Jericó. E Jericó é uma cidade que não era tão grande, mas que tinha uma muralha muito alta. E a cidade não era tão difícil, talvez, de ser conquistada se não houvessem os muros. Mas porque a gente não permanece, às vezes, coisas que nem são tão grandes de ser vencidas, porque a gente tem medo do mesmo, e porque o primeiro passo, porque aquilo que está daquilo que Deus quer dar de propósito para a vida da gente, transformar na nossa vida, porque o que está ao redor são de muros altos, o primeiro passo é difícil. Então às vezes aquilo que parece ser grande, simplesmente tem muros altos, porque o primeiro passo às vezes é o mais difícil. E aí a mensagem de Deus para Josué está lá em Josué 6, 14, 15. É interessante a gente ver o que aconteceu, porque tem esses muros altos aí, o que você vai fazer? Você vai arrodear eles. Hã? Como eu vou arrodear os muros? Vai arrodear os muros. E foi lá, primeiro dia ele arrodeou, segundo dia ele arrodeou, terceiro dia ele arrodeou, quarto dia ele arrodeou, sexto dia ele arrodeou. 6 dias arrodeando o muro. 6 dias. E aí no versículo 14 do capítulo 6 ele vai dizer: no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram para o acampamento. E durante 6 dias eles repetiram aquela ação. Aí Deus vai, assim, o livro fala o seguinte, né, que no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Eles precisaram marchar 6 dias e dar 6 voltas, fazer a mesma coisa, e a mesma coisa. É porque qualquer mesmo que eu vou fazer vai fazer. Não, porque Deus mandou. Quando Deus coloca o propósito, a gente às vezes duvida do propósito porque a gente tem medo do mesmo. Mas se a gente permanecer nas coisas do Senhor e continuar nas mesmas coisas do Senhor, aquilo que é a vontade dele se cumpre, porque ele é fiel para cumpri-la. Na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Então, por que a gente... Poxa, eu vou colocar como propósito, vou mudar a vida da minha família. É muita briga, é muita coisa em casa. Eu não consigo nem me relacionar com a minha mãe. Aí você vai, e no dia que você coloca esse propósito na sua vida, você vai lá para a reunião de família e chega lá, é a maior briga. Dá tudo errado, você fala besteira, se irrita. Você começa bem, fala umas 2, 3 coisas boas, legais. Tenta aliviar a situação da família toda. Mas aí rola uma briga lá e acaba com a reunião. Você sai irritado, você não consegue se relacionar mais. Você diz, nossa, não tem jeito mais. O importante é permanecer, porque Ele é fiel. Porque se você tiver fé, se você não tiver fé, que alguma coisa vai talvez entrar, e é um outro exemplo, na cabeça do seu filho, porque de alguma forma tudo parece o contrário, e ele não entendeu de primeira vez, e você não repete isso, você não vai conseguir experimentar o agradecimento desse filho lá no futuro dizendo, eu não entendia, mas você estava certo. São os processos que você resiste que vai criar o resultado que você espera. Às vezes na sua vida, Jesus é uma atividade de final de semana. Ele é isso aqui. Ele é sua atividade de fim de semana e não sua prioridade diária. Jesus não é aquilo que você vivencia no dia a dia. E aí não é para a gente repetir qualquer coisa, é para a gente repetir a coisa certa. Porque não é por obrigação que a gente quer fazer as coisas, mas por coração grato. Não repita a oração buscando o resultado.
Não sirva buscando reconhecimento. Repita a coisa certa. O ponto de partida, o ponto da rotina é que vai ser o seu próprio retorno. A sua rotina será o retorno. E aí a gente estava vendo uma mensagem, eu compartilhei isso lá também, de um pai que estava mostrando para as outras pessoas um vídeo de um filho que fez uma jogada importante no esporte. Ele pegou e disse, isso aqui aconteceu com meu filho no campeonato tal, e eu mostrei para 700 pessoas, assisti esse vídeo mais de 300 vezes. Mas você tem ideia da quantidade de vezes que eu apontei o celular para o meu filho lá no campo, a bola veio, e ele deu a maior errada do mundo. Você tem ideia da quantidade de vezes que eu precisei permanecer, apesar dos erros, para que na hora certa acontecesse aquilo que fosse dar o retorno? Talvez a quantidade de erros pelos quais a gente tem que passar, permanecendo com Jesus Cristo, parece ser muito. Mas o retorno só vai vir com o permanecer. Porque o que Jesus quer nos dar não é o retorno, mas que o permanecer seja o retorno. Permanecer nele. E a gente vive num mundo que diz assim, poxa, você nunca vai chegar lá. E aí Jesus diz, vá, permaneça. Seu salário ainda não é suficiente, seu status de relacionamento não é suficiente, seus estudos não são suficientes, seu corpo não é suficiente, você não chegou lá ainda. E Jesus vem para dizer que a razão das coisas não é chegar, é permanecer. Você já chegou, porque o amor de Deus já chegou a você. Não é chegar, é permanecer. E é no amor de Deus que você tem que permanecer. Você tem que chegar lá. Você tem que chegar lá. Você tem que chegar lá. É o que a gente fica ouvindo o tempo todo. A gente acorda, você não chegou lá. Deus quer que a gente permaneça. Deus quer que a gente permaneça. Deus quer que a gente permaneça. Sociedade louca pelo diferente, mas o que a gente realmente deseja lá no fundo é permanecer naquele que é sempre o mesmo. A gente precisa mais do mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Quando nos envolvemos, e aí se a gente permanece, quando envolvemos outros nesse processo, é que a gente gera tradições. Se a gente estava falando aqui de tradições familiares, o Evangelho chegou a gente por causa de tradições, de passar essa mensagem. E mais que isso, o poder de Jesus Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Ele dos mortos, opera na nossa vida. E aí se eu pudesse trazer aqui uma tradição, eu vou compartilhar hoje só com vocês, só uma tradição. Quando a gente está lá em João, a gente falou hoje sobre João 8 na música, falou sobre João 15, vai falar agora sobre João 2. Jesus estava lá no casamento, e o pastor Jefferson trouxe essa mensagem aqui semana passada, do como Jesus traz essa alegria para a nossa vida, para a nossa família. Jesus estava no casamento, e ele foi chamado a operar numa situação adversa, transformar uma coisa que era impossível, em algo que ia servir de alegria para uma festa inteira. Mas sabe o que é interessante nessa ocasião do casamento? A gente pode extrair também disso, é que estava todo mundo na festa. Todo mundo deve ter provado e experimentado do vinho. Lógico, beleza. Mas para quem estava na festa, eu não sei se todos sabiam de onde vinha aquele vinho. Eu não sei se todos tinham a ideia do que foi que aconteceu. Eu sei que todos se alegraram e tomaram um vinho bom. E o Evangelho, ele quer fazer permanecer tradições na vida da gente. E uma das tradições que o Evangelho traz para a nossa vida como caminhada de permanência com Cristo é serviço. E como pensar na imagem da mãe, vem a imagem de serviço. Quanto serviço. A gente viu o vídeo hoje de manhã, que vídeo lindo. A respeito de um cargo, uma profissão que não tinha retorno nenhum e serviço infinito. E como a mãe preenche esse cargo. Serviço. E como isso traz a ideia de amor na vida da mãe para com o filho e do filho para com a mãe. Uma das tradições que o Evangelho quer fazer permanecer, gerar hábito, é do serviço. No casamento, todo mundo experimentou o vinho. De alguma forma, eles saciaram aí uma sede de vinho. Muitos deles já tinham bebido tanto que talvez nem perceberam. Mas o milagre, ele foi apresentado, quem experimentou e viu o que realmente aconteceu, foi quem estava servindo. O mestre-sala e quem estava ali junto carregando os potes,
os tonéis de água. Se a gente quer experimentar tudo aquilo que é permanecer em Cristo, tudo aquilo que é permanecer em Cristo, se a gente quer experimentar todas as facetas da plenitude da vida com Cristo, experimentar de perto, ver quais são os milagres que Ele realiza, a gente tem que trazer para a vida da gente uma tradição, seja na nossa família, e isso vai transformar a nossa família em amor, vai transformar os nossos relacionamentos no trabalho, no colégio, na faculdade em amor, é o serviço. Porque aquele que serviu foi quem experimentou o milagre, foi quem viu o milagre acontecer, foi quem entendeu talvez o que aconteceu realmente naquele momento. E se a gente não está perto o suficiente do serviço com Jesus para perceber as transformações que Ele causa no nosso dia a dia, fica muito mais difícil da gente permanecer nele. Mas quando a gente está servindo a Ele em amor e servindo aos outros, a gente consegue entender e permanecer no milagre que é servir com Ele, porque aquilo alimenta o nosso permanecer. Quer exemplo de alguém que serve, para finalizar? Aquilo que a gente serve, a gente consegue tomar daquilo que é o melhor, do melhor vinho. Aquele que serve, consegue experimentar o que há de mais precioso no relacionamento com Deus. Mas lá em João 28, vai dizer que, quando estava tudo para acabar já, o texto vai dizer que tinha o ladrão, o pessoal que estava sendo crucificado com Jesus, eles tiveram que quebrar as pernas dele, para ter certeza que ia matar. Mas Jesus já tinha apanhado tanto, que ele disse, não, isso aqui nem precisa, porque já dá para ver que ele está completamente morto. Ele sofreu tanto, que dava para ver que ele estava completamente morto. E aquele que mais serviu, no último momento, João vai dizer que teve sede. E ao invés de beber o melhor vinho, o que deram para ele foi vinagre, que alguns dizem que era o que era usado com a esponja para limpar coisas que estavam sujas, inclusive bacias sanitárias ou lugares que estavam completamente sujos. Então aquele que mais serviu foi o que não bebeu o vinho, para que eu e você pudéssemos entender que através do serviço junto com ele, nós podíamos tomar o vinho do que é o melhor vinho, permanecer naquele que nos ama. Então a tradição do serviço, porque aquele que mais serviu bebeu o vinagre para que a gente pudesse experimentar o melhor vinho. Que a gente possa, irmãos, sair daqui hoje à noite, vou pedir que o pessoal da banda venha aqui à frente, que a gente possa sair daqui hoje à noite entendendo que quando a gente pensa em Deus, muito mais do que como um gênio, ou como alguém que vai estar nos servindo, é alguém a quem a gente serve, e para quem a gente serve. Porque na mensagem aqui do permanecer, Jesus estava se colocando como a videira, e falou que o pai dele era o agricultor, ele era o dono da vinha. Então a gente deve servir aquele que é o dono dessa vinha. Que a gente possa sair essa semana entendendo que eu vou para o meu trabalho servir ao dono do meu trabalho, servir ao dono da minha vida, porque Ele é dono dos meus dias. Eu permaneço em Jesus, mas Deus é o dono, e Deus é o meu dono. Ele serviu para que eu pudesse experimentar o que há de melhor no que é permanecer naquele que é a videira verdadeira. Amém?